Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar aqui agora, né? Bora lá. A gente vai ver essa apresentação, né? Um pouco sobre o vídeo de tradução, algumas frentes que participam. Então, inicialmente, eu gostaria de abordar os seguintes tópicos do exercício. A gente vai ver qual é a importância da tradução, a equipe de tradução do Brasil, e vamos ver também algumas frentes de traduções e ferramentas que a gente utiliza. E também como a gente consegue começar a contribuir. Antes disso, eu só vou fazer uma pequena apresentação, né? Mostrar quem sou eu. Meu nome é Alex, escreve desse jeito, ALLYTHY, é um nome bem enfeitado. Aí eu participo também de algumas comunidades de software livre, como a Put Livre, que é a comunidade potiguar de software livre lá do estado do Rio Grande do Norte, onde a gente organiza alguns eventos de software livre, como o PSOL, o Software Livre e o DevMD. Também sou contribuidor do Dev, onde eu tenho time de tradução e comecei a botar esse aqui do DevConf também. E também sou organizador do Python, do grupo do Python, lá no estado do Rio Grande do Norte, que organiza alguns eventos como o Python Play e alguns encontros sobre o Python. E vocês conseguem me encontrar basicamente pelo site, que é alex.wikipedia.io, ou pelo LinkedIn, que é a única rede social que eu tenho que, por jeito, criar para trabalho, né? Mas, enfim. Antes da gente começar necessariamente falar das traduções e como é que funciona o tipo de tradução, eu acho que é importante a gente entender a importância do tipo de tradução. Primeiro, tá legal para vocês ou tá falhando agora? Tá não, tá? É legal. Tá um pouco baixo, né? Deixa eu ajudar aqui. Peraí. Agora tá bom, né? Agora tá bom. Agora tá bom, agora tá bom. Eu tava sentindo que vai gostar do que falhando um pouco. Podia ficar em pé só pra gente ver. Que conversa é essa, Natália? Que conversa é essa? Pra gente ver melhor. Não, vamos embora, pô. Ai, mesmo, pô. Absurdo, pô. Não acredito no negócio. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a importância, né? A introdução. Antes disso, eu acho que é bom a gente voltar um pouco à ideia do software livre, né? Essa definição do software livre lá do sistema GNU, não, lá do projeto GNU, que ele fala. O software livre é uma questão de liberdade e não o preço. Isso quer dizer o quê? Que ele garante, né, que qualquer pessoa tem a liberdade de executar o software, de estudar, distribuir cópias e distribuir cópias modificadas. Isso, no entanto, chega a ter uma barreira invisível que muitas vezes impede a gente exercer essa liberdade. Essa barreira invisível é justamente a questão do idioma. Porque você imagina, se uma pessoa que não consegue entender que tem na interface ou ler aquela documentação, ela não vai conseguir exercer alguma liberdade, seja de estudar ou de contribuir com aquele software. É aí que entra a tradução como uma ferramenta, né, que viabiliza a conexão entre o código e a liberdade individual do usuário. Então, a tradução não é apenas a gente pegar palavras e mudar, não é apenas mudar palavras. É justamente um ato de inclusão e da liberdade do usuário. E pensando nessa parte de inclusão, que deve... Vou deixar isso aqui. Ninguém viu? Pensando na parte de inclusão, né, justamente o Debian tem uma declaração de diversidade. E nela tem um trecho muito importante que fala: não importa, né, como você se identifique ou como que percebam. Nós temos boas-vindas, inclusive boas-vindas a todos que estão aqui no evento e interessados sobre o projeto Debian. Isso aqui é muito bom porque o Debian se orgulha de ser um sistema operacional universal. Só que para ele ser um sistema operacional universal, ele precisa falar a língua de quem utiliza. Então, quando estamos traduzindo, né, estamos... Opa, eu passei isso lá, né? Foi mal, né? Quando estamos traduzindo, né, a gente está fazendo justamente isso, a gente está garantindo que aquela que entendido é bem receptivo e remove essa barreira técnica, que é justamente essa barreira linguística, que é justamente o idioma. Porque quando a gente vai acessar o site do Dados, o site do Debian, a gente pode ver que o site vai estar em português já, então isso é muito bom para a gente. Ou qualquer outro idioma. Ou quando a gente vai fazer o segundo passo, que acho que o primeiro passo é a gente acessar o site, e o outro é instalar, né? Quando a gente vai instalar um projeto, a gente vê que o site lá tem mais de 70 línguas disponíveis. Então, quando fazer isso, ainda sempre que realmente foi pensado naquilo, não é uma barreira mais, então é um processo bem tranquilo. Então, o Debian pesa muito por isso. E a gente pode pensar que é uma coisa, não é bem assim. Então, todo mundo fala duas línguas, mas não é bem assim. Quando a gente vai ver, né, o conteúdo da web, né, que esses dados vem do Guia Universitário de Linguística Cultural da web. É um pouco falando sobre a questão de multilinguismo na internet. Cerca de 20% do todo o conteúdo da web, né, está em inglês, e cerca de
19% está em mandarim, que é o chinês. E cerca de 7,7% está em espanhol e cerca de 3,5% está em russo, árabe, francês e português. Então você pode ver que boa parte do conteúdo que tem na internet está com uma certa língua. Então, querendo ou não, poucas pessoas têm acesso a isso. Então, quando você vai olhar os dados, no Brasil, pouquíssima gente fala duas línguas. Então, com isso, fica cada vez menor o acesso à inclusão dessas pessoas. Então, o DEB e o Tempo de Tradução se importa bastante com isso, de o sistema estar acessível e que todos consigam ler e entender o que está sendo feito ali. Certo? Então, essa era a parte que eu queria falar um pouco sobre a importância de tradução. Não apenas de chegar e traduzir as coisas, como eu disse, não é apenas questão de falar palavras, é a questão da gente entender a importância disso, porque isso vai incluir pessoas que não iriam para o projeto. Então, isso é uma parte importante que eu gosto de colocar no vídeo. Agora, a gente vai... Aqui é só um gráfico que eu tenho colocado no formato pixel. Agora a gente vai ver um pouco sobre a equipe de LDM do Brasil. Antes disso, tem uma curiosidade. Que vocês têm reparado, vários cantos aparecem esses nomes, né? L10N, L18N, isso tem um nome, isso chama de numerônico. É justamente essa ideia de pegar a primeira letra e a última letra e contar quantos caracteres tem entre elas. Nesse caso é a palavra localização, e, então ela começa com L, termina com N, e entre tem 10 letras. Então isso é uma coisa que a gente vai ver bastante em alguns documentos, tanto na parte de tradução ou no geral. Então fica uma dica de coisa. Outra coisa importante da gente observar é justamente a diferença entre localização e internacionalização, que seria o L10N ou o I18N. A diferença é basicamente o quê? A diferença seria basicamente o quê? A localização é uma tradução específica que a gente vai fazer para uma linguagem algo pensando naquela cultura ou região. Nesse caso do Brasil, então a gente vai fazer a tradução pensando na nossa língua, nossa região e costumes, para ver que as palavras fazem sentido ou não. Porque tem palavras que têm um contexto em português e em inglês que para o português fica meio estranho. Então tu vai e adapta isso com base no jeito. Inclusive tem vários times de localização, por exemplo. Tem um time de localização do Brasil, que é justamente isso que tem a apresentação. Tem um time da França, da Espanha, da Alemanha, da Rússia e por aí vai. Já o time de internacionalização tem apenas um, que é apenas uma equipe que o que essa equipe vai fazer. O pessoal de internacionalização vai basicamente pegar aquele software e preparar ele para receber esses vários idiomas. Então é isso, são apenas um time que ele vai preparar, por exemplo, o app, o aplicativo, o site, os arquivos de instalação para receber esses outros idiomas que cada equipe de localização vai fazer. Então, essa é a diferença entre localização e internacionalização. Vocês também podem ver como LDN ou I18N. Tranquilo? Uma coisa. Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão. A gente pode trocar essa ideia. Tem problema nenhum. Outra coisa. Agora, falando um pouco mais sobre a equipe em si, né? Como é que funciona as coisas e como é que a gente se organiza. A primeira coisa de entender é que todo o trabalho do dev e de tradução é voluntário. A gente faz porque a gente acredita na ideia de software livre e vê a importância disso, que cada vez mais as pessoas entendam e consigam contribuir. A segunda coisa é que é um trabalho bem documentado. Se vocês acessarem dev.org, devbrasil.org.dev, você vai para traduzir, vocês vão conseguir ter acesso lá a toda a documentação que a gente faz, tudo está lá bem explícito. Outra coisa, que como está tudo bem documentado, a gente tem um guia pré-estabelecido de boas práticas, que nosso manual de estilo, vocabulário e boas práticas. Esse vocabulário é legal, porque tem algumas palavras que a gente sempre pega, por exemplo, tudo para traduzir ou não. Então, é uma palavra que não vai estar no nosso cotidiano. Mas para a pessoa que não é tão técnica, tipo, e aí, o que é traduzir, tá ligado? Aí a gente pode traduzir dependendo do contexto, como extensão, componente e por aí vai. Então, esse vocabulário é um vocabulário que está aberto. E ele está no nosso site. Impulsão. Impulsão é uma extensão do GitLab, que a gente dá de uso. Então, é basicamente isso. Então, é um vocabulário aberto. Qualquer pessoa pode entrar e contribuir. E, obviamente, como eu vou mostrar aqui, a gente possui várias legislações. E, eu disse no começo, né, baseado na universidade, a gente está aberto para todas as pessoas que têm interesse em contribuir com o projeto. Agora, a gente vai ver algumas fontes de traduções. A primeira fonte de tradução é a página web, que é basicamente a nossa porta de entrada. Né? Você vai procurar pelo Debian, você vai cair inicialmente no site. A outra fonte de tradução é a descrição de pacotes. Eu acho que tem um link aqui. O que a descrição de pacotes faz? A gente vai traduzir somente esses textos que tem aqui
E quando ele vai comendo, app show, né, para pegar algumas informações sobre o pacote. Então, é uma das coisas que a gente atua também. Outra frente é o blog, que é o bits.debra.org, que é onde vai colocar algumas notícias sobre os projetos, quem desenvolveu dele e tudo mais. E o legal, que vocês verem aqui, essa segunda postagem que está no blog é justamente sobre o vídeo de localização do Brasil. E entre julho e novembro a gente fez uma promoção, na verdade, né, com o pessoal da UFABC sobre a tradução. Então, teve alguns alunos que se interessaram, então, eu fiz esse tempo todo com eles, fazendo esse processo, mostrando todas as frentes que tem e eles contribuindo. Inclusive, vale muito a pena vocês entrarem lá, tem toda a explicação do como é que foi, quantas contribuições o pessoal fez ao longo do tempo. Outra frente é. Não pegou o print do manual, mas tem o print das vantagens, que é basicamente o funcionamento do documento. Também é outra frente que a gente atua. Outra frente é o modelo de conta, né, que é a gente utilizar a instalação dos programas e dos pacotes. E também o instalador do Debian. Como eu disse, acho que é a segunda porta de entrada, né? A gente vai usar ele lá e está todo traduzido pelo português. Eu sei se quiser a porcentagem, né? A página web, se não me engano, está em 97% traduzido. A descrição do pacote é um trabalho contínuo, porque sempre tem no pacote. O blog, quase toda postagem tem a tradução do português do Brasil. Os modelos de conta está 100% e os valores da também está 100% traduzido para o português. Não, tá certo, aqui viajei para manuais, agora que é dentista. As vantagens também é outra área que a gente atua na parte de tradução. E, por fim, é o link, né, do Debian, que é um tutoriais, link e alguns artigos que a gente também atua. Agora, eu vou falar um pouco sobre as ferramentas que a gente utiliza para traduzir cada site deles e cada ferramenta dessa. A primeira é o DDSS. O que a gente faz? Essa é uma página web que a gente usa para traduzir a descrição do pacote. E é justamente isso aqui. A gente vai usar para traduzir esses textos aqui. Então, para traduzir isso, a gente usa essa ferramenta aqui chamada DDSS. É muito tranquilo, é um site que você vai entrar, aí vai ter os pacotes que você precisa revisar ou traduzir. É isso o processo. Inclusive, a gente vai fazer uma oficina na parte da tarde, a partir das 2 horas, falando sobre isso, que é justamente para mandar as portas de entrada feito para dentro da. Como a gente é fácil, ele precisa usar a partir de vídeo. Então, quem tiver interesse, aparece lá. Outra ferramenta que a gente usa bastante é o Fluidity ou o Liquidity. O que ela faz? A gente trabalha muito com arquivos.po, porta do objeto. São objetos portáveis, que basicamente são arquivos do biblioteca que usa para tradução. Então, as vantagens, a instalação, o volume do conf, são tudo nesse formato. Então, uma forma mais simples de traduzir isso é pelo Fluidity, por exemplo. Mas, se você sentir a vontade, você pode abrir o próprio fonte. Eu acho mais tranquilo, porque fica bem simples a tradução. Para o texto original, aqui embaixo você vai traduzindo. E no final tem esse aqui, o texto original e a tradução. Então é bem tranquilo. Inclusive, a gente pode colocar algumas informações nas configurações para colocar como os metadados, que é justamente o nome do autor, a língua e tudo mais. Então já deixa tudo pré-configurado e só se preocupa realmente com a tradução. Então é uma ferramenta muito boa. Outra ferramenta fantástica é o Obelete, que a gente já colocou para lá a parte do manual já. O que é o Obelete? É uma ferramenta de tradução feita no Python. Lá você consegue dividir, segmentar papel do tradutor, revisor, saber a quantidade. É uma ferramenta fantástica. A gente tem um esforço já muito grande para tentar migrar o máximo de coisa para lá, porque facilitaria bastante a vida. E por fim, temos o Salsa. Como eu tinha falado no começo, né? O Salsa é a instância do GitLab do Debian. Lá vai ficar alguns projetos. Entre eles, como temos aqui o primeiro, é a página, eu acho, esse é o site. Aqui, aí logo abaixo também temos o Blitz. Então lá vai ficar o código-fonte, tanto do site, do Blitz e como dos projetos que a gente tem. Então a gente pode precisar acessar lá para pegar o código e começar a fazer a tradução, usando aquelas ferramentas como vocês, como o Fluidity, por exemplo. E por fim, a ferramenta eu acho mais importante de todas, que é a lista de e-mail, que é basicamente o coração do projeto dela, no geral. E a gente usa a lista de e-mail para praticamente tudo. É uma lista pública, essa aqui é a nossa lista do TIM, do LDZ do Brasil. Então, se vocês entrarem lá, vocês conseguem filtrar por ano, por mês, e ver o que a gente está fazendo no TIM, quais pacotes a gente está trabalhando, quais iniciativas que tem. Então, esse é o nosso canal oficial, tanto para tradução e divulgação de alguma coisa. Então, vale muito a pena. Tá por lá. Agora, e agora, isso um pouco disso, a gente vai ver, né, como é que a gente começa a contribuir.
A primeira coisa é importante falar que não é necessário saber programar, você não precisa saber. Então, como eu falei, tem um site que você entra, que é do DTS, que você consegue fazer nada, não precisa saber programar. Se você tiver interesse, beleza, você vai algum momento não precisar, mas inicialmente não é assim. Se você não souber, a gente ensina, inclusive. Por isso que é a ideia dessas mentorias, caso a pessoa tenha interesse, ela vai se aprofundar. Então, eu gostei que tem várias frentes. Uma delas, digamos que você quiser clonar alguma coisa. Se você não souber, a gente vai explicar como é que faz. Mas se você não quiser fazer essa frente, não tem nenhum problema. Então, você escolhe onde você vai trabalhar. E eu acho que isso aí, tá? Calma aí, a gente continua com sinápticas. Tranquilo, então. Então é isso, é uma das frentes. Aí o próximo passo é justamente se inscrever na lista de discussão, que eu acabei esquecendo, mas eu vou no próximo slide. Que é justamente essa lista que eu postei aqui, né? Fazer essa daqui, que é essa lista de discussão, que é lá que vai acontecer tudo. E a outra coisa bastante importante que é ler a nossa de novas traduções e vocabulários, que foi o que eu mostrei no início, nosso guia de estilo, vocabulários e boas práticas. Porque isso vai evitar um retrabalho, por exemplo. Lá está tudo escrito, então, ó, quais são os padrões que a gente segue, que a gente não acha legal colocar, o que acha interessante colocar. Então, se você ler e entender, perfeito. Então, já vai evitar um trabalho. Quando outra pessoa for revisar, ela não vai pegar, digamos assim, ficar respondendo e-mails que precisa alterar isso, alterar aquilo, que seriam padrões. Ela não vai se importar na tradução em si, se aquela palavra faz sentido para a gente e tudo mais. E por fim, eu acho que a parte mais importante é começar revisando, porque é o jeito mais fácil. Se você pegar um texto alguém, você consegue comparar e fazer as coisas. E a gente dá a ideia de você começar pelo DDTS, que é justamente a tradução das lições dos pacotes. Porque é o jeito mais fácil, eu acho. Tem um site que você entra, tem uma conta, e ele tem tudo lá, como é que vai ver no mini curso. Tem o texto, que é traduzido ali embaixo, e é isso, é bem simples a tradução. E agora, por fim, vou mostrar alguns canais de comunicações, caso vocês tenham interesse em entrar em contato com a equipe de tradução, que é basicamente, como eu falei, a gente usa a nossa lista de discussão, temos o canal do RC, também temos o grupo do Telegram e também temos a sala matriz. Aqui é só o repositório do tema, onde fica alguns com o vocabulário e tudo mais. E era isso que eu tinha para passar sobre o tema de desenho no Brasil. E muito obrigado, então. Aí só lembrando, às 14 horas, né? A atividade? Isso. Então, às 14 horas, tu lembra a sala? Não, mas olha na programação tem a sala lá. Então, a gente vai ter um mini curso de introdução, né, a traduzir. E justamente a gente vai mostrar ferramentas como o DBTS para vocês conseguirem contribuir. E é isso. Alguma dúvida? Tudo certo? Oi? Ah, 353 então, para quem tiver interesse. 2 horas, sala 353. Eu sempre fico curioso saber assim, primeiro, qual ativo é o time de tradução de Portugal e se vocês têm algum tipo de colaboração entre si. Essa é uma pergunta. Eu não. Você poderia saber responder essa aí, Thiago? Como é essa atividade? Então, talvez no tempo que eu estou lá, eu não fiz uma interação com o time de Portugal, nesse caso. Desde que eu cheguei, zero, né, Paulo? É. A gente teve um contato com o Timor-Leste uma época, aí apareceu o de Angola, rapaz de Angola, né? Assim, se você pega quem contribuiu, tem aquele América, no caso do América, ele tem um monte de coisa traduzido. Mas ele nunca apareceu na Fórmula 1. Um comentário que eu vi uma vez é que eles usam muito o português do Brasil. Eles não traduzem porque eles devem ser suficiente. Na questão do multilinguismo da internet, o português do Brasil ele é o grande português, né? Acontece que Portugal ainda tem uma força política muito grande. Então, os outros países, né? Isso quem me explicou foi uma professora da linguística. O Brasil, mesmo por ter um peso populacional, uma importância muito grande até em termos de tamanho, a gente orbita, em termos linguísticos, Portugal. Porque, por exemplo, tudo que a gente sabia da África em português, em vez de vir para cá diretamente, porque todo mundo fala português, passava por Portugal. Passa ainda. Estou falando um pouco de orelha, tá? Por exemplo, livro. Se você vai pegar um livro sobre a África em português, passa pela editora de Portugal. Não vem para cá. E aí, quem já tem uma certa idade, lembra do Fórum Social Mundial trazer aquela ideia de cooperação sul-sul. Basicamente, cooperação sul-sul é você tirar um intermediário
da nossa conversa que naquele momento não era para dar uma conversa. Você pode simplesmente chegar lá pessoal e saber alguma coisa dele. Né? E agora, não tem em termos de software, parece, aparentemente é isso, né? O pessoal usa o peso do português brasileiro, ele é muito mais forte. Tanto que ele estava fazendo essa piada esses dias lá, que se você usar a tradução do Mozilla, que é a tradução que eles têm uma tradução injetada lá, você vai pegar a tradução da equipe, mesmo textos técnicos, você vai usar a tradução da equipe dele, devido ao nosso volume de trabalho. Tá, 5 minutos para você. Tem uma pergunta? Aqui o microfone. A pergunta, assim, não é um escopo direto da tradução, assim, eu já trabalhei em algumas coisas, muito pouco voluntário no passado, mas é sobre teclado. Assim, o teclado, ele entra no escopo da equipe de tradução, nesse projeto, ou ele vai em paralelo, mais centralizado com o pessoal do Debian global? Como assim você fala? O C cedilha, principalmente, porque não é só no Debian, também acontece no Ubuntu e provavelmente outras distribuições. Se você coloca em inglês, o C cedilha tem um comportamento diferente. Ou quando você vai fazer no teclado americano. E aí eu percebo que você coloca em português, o símbolo do acento mais a letra C faz o C cedilha correto quando a língua é português, Brasil, principalmente. Mas é uma curiosidade, Mário. Acho que se você já esbarrou nisso, ou se sabe alguma informação sobre quem cuida de teclado, se também cuida da localização, da regionalização. Sim, eu não sei dessa informação, mas são tipos diferentes. Por exemplo, eu tenho que traduzir é uma coisa. Aí a gente pede o pessoal que empacota as traduções. Então, eu acho que o pessoal que cuida dessa parte do sistema operacional, ele tem atenção, então eles pensam nisso. Então, são coisas apartadas mesmo. Se alguém souber um pouco, pode falar sobre isso, mas é isso mesmo. Obrigado. Então tem que ter a ver com a língua que você escolhe o comportamento da tecla. Teclado tradicional, claro, brasileiro, o ABNT, a tecla funciona. Exato, eu acho que é uma coisa mais além do sistema operacional mesmo. Exato. Tudo bem, não tem problema. E mais alguém? Ninguém? Então, eu acho que é isso mesmo, pessoal. Então, obrigado novamente.